Salve, salve galera! Estamos aqui novamente com o nosso terceiro vídeo. Queremos agradecer mais uma vez todas as pessoas que têm assistido o vídeo, que têm mandado o seu comentário, o seu like. E as pessoas novas que inscreveram no canal, valeu! Para as pessoas também que estão assistindo e não inscreveram ainda, pode fazer esse favor, inscrever no canal, né? Dar essa força, fortalecendo o movimento, beleza? Vamos que vamos! Well, I want some weed. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre decolonização a Rastafari, certo? Porque o Rastafari realmente teve seu início a partir de acontecimentos que nós estávamos passando, certo? Durante a colonização, aliás, isso que vem antes também, durante o imperialismo, a escravidão, a colonização. Aí surgiu o Rastafari nesse processo todo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Agora, vamos para o período de colonização. A colonização deu seu início, porque até então estava acontecendo o quê? A escravidão, certo? Estava pegando as pessoas sem ter tomado as colônias, aos países, aos lugares onde estava pegando pessoas para viraram escravos para si, né, para trabalhar para o branco. Esses lugares não eram em mãos do branco ainda. Então o período de colonização é quando eles vão sentar lá na Europa e dividir todo esse continente africano para ver o que cada um vai ter. E não só lá, mas os outros lugares onde já estava levando essas pessoas que estavam sendo capturadas, sequestradas para virarem escravos, já estavam sendo levadas para terras novas aqui nas Américas e tudo. Todos esses lugares vão virar colônia a partir da colonização, certo? Quando essa colonização acontece, é que o sistema que vai ser montado agora, politicamente tudo, porque até então era só trabalho, não tinha um programa do governo dentro desses lugares ainda. Essa colonização que vai dar isso, essa força, estruturar essa parada toda. Só 1880, 84 por aí, lá vem esse processo de colonização que vai percorrer até nos 1900 e em alguns documentos a gente vê 1920 e por causa, diz que em 1920 a colonização acabou, mas por causa dos estados que as colônias estavam, né, a percepção de que estava continuando ainda era percebida. Mas, em geral, a gente pode falar que a colonização foi até que os países começaram a ser independentes. Isso é o que nós entendemos como o corte. Então, nós temos a colonização rolando, a galera tomando os países da África, tomando esses lugares aqui nas Américas. O controle, a maneira em que isso estava acontecendo era devastador, era muito cruel. Então, nós temos, logo em 1992, vai nascer o Haile Selassie, num país que teve seu primeiro ataque para ser colonizado nesse tempo aqui agora, né? Selassie tinha mais ou menos 4, 5 anos, por aí, e seu tio estava no trono, o Menelik II. Então ele, com sua articulação e mobilização do seu povo, conseguiu vencer essa batalha, e dessa forma a Itália teve sua derrota pela Etiópia, e também esse foi o único país africano que naquele momento que derrotou uma força estrangeira, porque enquanto todos os outros países já estavam sob a força da Europa. Então chegou o 1896, aconteceu essa batalha. Nessa batalha, o que vai ser percebido com os negros aqui nas Américas e tudo, e outros lugares onde nós estávamos, é a questão da etiopianismo, como a galera falava naquele tempo. Então, para nós, a Etiópia começa a ganhar mais força nesse momento. O nome Etiópia
certo? Porque a Etiópia é o país que lutou contra o branco e venceu. Então, esse chamado começa a acontecer dentro das pessoas, o etiopianismo. Nós estamos agora desenvolvendo lentamente a questão do gavianismo ainda, porque é o pai do Gavi que estava em ação com a igreja batista e tal. Aí nós temos o pequeno Gavi crescendo, já era adolescente por aí. Aí nós vamos começar a entrar no 1900, o Gavi está maior, está tomando mais conhecimento das coisas, Selassie também crescendo. Nós vamos chegar no Primeira Guerra Mundial, certo? Onde a Europa entrou num processo sinistro de matança um ao outro, terrível, e vão levar parte dessa batalha também para a terra estrangeira, onde esses países europeus que estão controlando que estão colonizando outros lugares, essa batalha vão para essas colônias. Muitas das pessoas das colônias vão participar também em algumas dessas batalhas, certo? Então nós temos tudo isso acontecendo e esse etiopianismo crescendo, o povo negro se ligando com a questão da Etiópia, a questão do que está acontecendo. Aí papo, chegamos no 1920, no década de 20, aí nós vamos ter agora Marcos Garvey maior, com maior força, entendeu? Começando a preparar para expandir o seu movimento. Aí Marcos vão fazer também suas viagens para as Américas, onde ele vai provocar também uma força maior ainda durante os 20 e depois os 30 e tudo, certo? Mas em todo esse processo, Jamaica está nessa cena. Jamaica é uma colônia da Inglaterra, Guiana, onde eu venho, também uma colônia da Inglaterra. E durante esse período de colonização, o que estava acontecendo? Nós começamos a receber figuras como o rei da Inglaterra, como nosso rei. Então a gente tem que dar salve ao rei da Inglaterra e tudo. Só a gente tinha rei branco da Inglaterra, a gente tinha Deus branco, Jesus. Então, nosso líder branco, nosso Deus, o lado espiritual da gente, tem que olhar para uma figura branca. Então, isso era todo uma derrota geral para a gente. Aí, Marcos Garvey, no seu processo, seu movimento, começa a focar na questão dessa novo rei que está sendo preparado para ser coroado em 1930, que é o Selassie vai ser coroado em 1930. Mas antes disso aqui, Marcos Garvey já proclamou sobre esse acontecimento que vai acontecer. Então, quando aconteceu e os jamaicanos perceberam o que tinha acontecido, começou uma movimentação nesse processo, que vai ser chamado de Back to Africa Movement, ou Volta à África, movimento de volta à África, movimento de repatriação, certo? Voltar à África. Esse foi o primeiro quando o movimento Rastafari vai surgir. Porque Marcos Garvey já estava com esse processo também, Back to Africa, certo? Lembrando que a gente estava colonizado. Então, encontramos nosso rei, sentimos aqui que não tem espaço para a gente aqui, o tratamento é absurdo e é melhor que a gente está na nossa própria terra. Então, esse movimento de Back to Africa. Algumas das pessoas deste movimento do Marcos Garvey, os Garveys, vão agora ver essa coroação do Selassie e essa coroação torna como uma coisa emblemática. Agora nós temos um rei. E pessoas como Leonard Howell, que é um dos primeiros, uma pessoa que passou por rancos e barrancos para essa cultura, certo? Ele que vai iniciar reconhecimento do Haile Selassie na Jamaica. Naquele momento não tinha casas diferentes em Rastafari, certo? Era o movimento Volta à África, movimento Repatriação, certo? E nesse mesmo processo, o movimento Nyabing,
que a palavra vem dizendo morte ao opressor, seja ele branco ou preto. Então nós temos aqui agora o início do movimento Rastafari na Jamaica. De 1930 a 1958, por aí, 1950, por aí, o movimento era mais ou menos uma coisa só. Todas as congregações estavam acontecendo junto, tudo na Yabingi estava acontecendo junto, tudo o objetivo era um só. Aí nós vamos entrar em 1958, quando aconteceu a primeira conferência, EBIC, Ethiopia Black International Congress. Então essa conferência aconteceu e depois dessa conferência, onde nós vamos ter dois grupos vão aparecer distintos aqui, que é o Bobo e o Nyabinghi. Lembra que iniciou com o Nyabinghi, o cara do Bobo, que é o que chama Príncipe Manuel, o Bongo Eddie, o Brother Eddie, certo? E o outro irmão, que é o Elder, né? O outro Elder, que é o Ras Bonijis, certo? Bongo Wata. Esses dois é o que estavam, entre aspas, trazendo o movimento até 1958, quando vai haver essa separação. O que nós temos depois dessa separação? Nós vamos ter a visita de Haile Selassie chegando na Jamaica. Quando Haile Selassie chegou na Jamaica, nós temos algumas coisas que vão desenrolar aí, certo? Porque o que acontece? Selassie chega na Jamaica, vê a comoção do povo, muitos dreadlocks, muitos Rastafari para todo lado, cantando, louvando e papo. Aí quando ele chegou, segundo as informações que nós recebemos, é que ele entrou em choque, vendo essa comoção toda e perguntou o que estava rolando. E o que foi falado é que a galera estava felizes, louvando ele como rei e Deus. Essa parte de Deus mexeu com ele. Então, entre tudo que aconteceu, aparentemente ele ofereceu uma escola para promover mais educação para essa galera. Como ele percebeu também que a galera tinha um jeito meio espiritual, meio religioso, e ele ouvindo essa galera, ele decidiu mandar a igreja ortodoxa da Etiópia para a Jamaica. Então, isso foi em 66. Em 68, quando a igreja chega na Jamaica, a galera, primeira galera que vai agora participar dessa igreja, era a comunidade Rastafari. Quando a comunidade Rastafari chegou aí, muita gente, o Abuna, que vem da Etiópia, estava lá, fez a sua apresentação e tudo. E uma das coisas que ele fala para a galera é que tem que cortar o cabelo. E isso aqui, os Rastas entraram em choque. Segunda coisa é que não pode louvar ou dizer que Haile Selassie é o alto, o mais alto, o altíssimo, ou Haile Selassie é Deus, como alguns estavam falando. Não pode falar isso dentro da igreja, porque a igreja fala em Jesus Cristo, não em Haile Selassie. Então, quando o Abuna fala isso para a galera, todo mundo ouve e todo mundo fala, não, isso aqui não é para nós, porque nós não vamos voltar para isso aí. E os Rastas desde então se afastam da igreja ortodoxa. Hoje nós temos alguns Rastas que estão lá e não dá para entender, porque como tu é Rasta e tu não pode louvar o que você considera ser o mais alto dentro daquele espaço, então é meio estranho, mas nós temos. Então os Rastas agora, vendo tudo isso, separaram da igreja e continuam a levar o que eles estavam construindo. Nesse momento também nós vamos ter outras separações, onde a parada mesmo vai tomar rumos mais religiosos, certo? Onde cada um vai para o seu canto e estabelecer
seu negócio começa porque a igreja não estava adequada para os rastas. Então aí onde vem muitas outras denominações e tudo vão surgindo a partir desse momento. Então, quer mandar um salve, boa vibes a todo mundo, curte o vídeo, assista, manda seus comentários, certo? E, como sempre diz, Haile Selassie Rastafari. Burning night and day, yes, oh yes, I